Gente, a Bolsa de Valores tem um monte de empresas. Como diabos você vai conseguir estudar todas? Simples, você não vai estudar todas. Existem alguns indicadores que só de bater o olho você já sabe se a empresa é boa ou não. Rápido, prático, comprovadamente eficiente e te poupa o tempo de ter que ficar estudando empresinha ruim. Então nesse vídeo eu vou te apresentar e te mostrar como usar os 5 principais indicadores para escolher uma ação. E o melhor de tudo, sem precisar fazer conta nenhuma. E no final do vídeo ainda tem um indicador de bônus, então assiste todo. Meu nome é Luan Andrade e seja muito bem-vindo a mais um Desconfinanças. Antes de começar, é importante você saber que esses indicadores servem para você fazer uma análise mais fundamentalista da empresa, quando você quer realmente se tornar sócio dela. Ou seja, não tem nada a ver com aquele monte de gráfico que você vê a galera divulgando na internet para fazer trade. A imagem aqui é meramente ilustrativa, não tem esse monte de gráfico na análise fundamentalista não. Ou melhor, pode até ter, mas nesses indicadores que eu estou te passando, não precisa de análise gráfica. Eles servem para poupar o seu tempo. Vamos supor que você quer investir em uma empresa de energia. A grande maioria delas é extremamente parecida, chega até a ser chato. Então você usa esses indicadores para fazer um filtro, para não ficar precisando estudar muito sobre todas elas, sacou? Você pega, por exemplo, 10 empresas do mesmo setor, vê quais têm os melhores indicadores e separa elas para fazer uma análise mais profunda. Ao invés de ter que analisar profundamente todas as 10. Aí nessas que você selecionou, você vai mais a fundo, ver questões contábeis, histórico, planos para o futuro e afins. Mas os indicadores são para facilitar essa primeira análise. E tem algumas empresas que dá para você estudar, dá para você escolher até por esses indicadores mesmo. Não precisa nem ir muito longe não, só com esses indicadores você já percebe várias boas oportunidades dentro da bolsa. Mas é extremamente importante você comparar sempre empresas do mesmo setor, do mesmo tipo. Os indicadores de uma empresa que faz macarrão são muito diferentes dos indicadores de uma empresa que faz tecnologia. Você não pode comparar galinha com avestruz, você compara galinha com galinha e avestruz com avestruz. Mesmo os dois sendo aves, eles funcionam de maneira totalmente diferente. Então assim, às vezes até dentro do próprio setor você tem que tomar cuidado com qual empresa você vai colocar no meio da sua análise. Porque às vezes tem empresas que estão até no mesmo setor, mas funcionam de maneiras tão diferentes que nem dá pra comparar uma com a outra direito. De onde eu tirei essa história da galinha e do avestruz, eu não faço a mínima ideia, mas vamos continuar com o vídeo. Vamos lá! O primeiro indicador é o P sobre L, o preço sobre o lucro. Não confunde P sobre L com PL. P sobre L é o preço dividido pelo lucro. PL é patrimônio líquido. E se você trabalhar numa empresa que paga PL, aquela PL lá é participação dos lucros. Esse aqui é um clássico que engana muita gente. Inclusive, quando eu comecei a investir, ele me enganou bastante também. P sobre L é o preço da ação dividido pelo lucro por ação que a empresa teve. O que é esse tal de lucro por ação? É como se você pegasse o lucro total que a empresa teve e você dividisse para todos os acionistas. Então tem 300 mil acionistas, 300 milhões, 1 bilhão de acionistas. Você pega aquele lucro todo e divide para todas essas pessoas. Naturalmente, vai ser um valor muito menor do que o total. E o que ele te mostra? Ele mostra em quantos anos, se a empresa continuar tendo exatamente o mesmo lucro que ela tem hoje, ela vai pagar o seu investimento. Quanto tempo ela vai demorar para pagar o investimento que você fez. Como assim? Vamos lá que eu vou te explicar. Vamos supor que o Jorge paga R$10 em uma ação. E aquela empresa tem um lucro de R$1 por ação. Ou seja, nesse caso, para cada ação que a empresa tem no mercado, ela gera R$1 de lucro. Então, se ela tem 100 milhões de ações no mercado, ela gerou 100 milhões de lucro. No final das contas, se nada mudar, esse investimento vai ser pago em 10 anos, porque a empresa vai continuar gerando R$1 de lucro por ação todos os anos. No final das contas, ele vai se pagar. A empresa cresce à medida que ela vai gerando lucro, que ela vai tendo caixa, que ela vai se desenvolvendo, que ela vai investir em tecnologia. Dinheiro gera dinheiro. Mas é aí que mora a pegadinha que engana o cara que está começando na bolsa agora. A empresa muda o tempo todo. É muito inocência acreditar que a empresa vai ter exatamente o mesmo lucro todos os anos, todos os trimestres, pro resto da vida. O lucro de uma empresa ele pode aumentar ou diminuir. Então você pode pagar R$10 para uma empresa que tem um P sobre L de 10.
Eu vou falar PL aqui para ficar mais fácil, mas você entendeu no início do vídeo a diferença, né? Mas no outro ano, vamos supor que o preço da ação continuou exatamente o mesmo, só que o lucro por ação que a empresa tem aumentou de R$1 para 2. O PL da empresa automaticamente cai para 5. Onde que eu quero chegar com isso? Quando você estiver analisando, você vai achar algumas empresas com um PL muito alto, de 25, 30, 40, 50, 60... E aí você tem que entender que essas empresas geralmente têm um potencial de crescimento muito grande. Um potencial que já está óbvio para o mercado, porque tem várias empresas com PL baixo que crescem de uma vez, mas às vezes é um crescimento que não está óbvio. Empresas com PL mais alto é aquele crescimento que já está todo mundo esperando. Então as pessoas preferem pagar um pouquinho mais caro hoje, pagar um PL mais alto, porque se ano que vem ela dobrar o lucro, o PL cai pela metade. Você entendeu? O PL, que é o P sobre L, ele é um indicador que te dá uma expectativa do futuro, mas com base em como a empresa está agora. Então se ela melhorar, se ela dobrar, o PL dela cai pela metade, se ela dobrar o lucro. Agora, se o lucro dela cair pela metade também, o PL dela vai dobrar. Então cuidado com esse pensamento, que às vezes as pessoas compram uma empresa com PL de 50, esperando que ela exploda, que ela supervalorize, aí vem um resultado decepcionante. E aí ela pagou super caro por uma empresa que não cresceu direito. Aí vai ter que ficar esperando até a empresa começar a ter resultados melhores, ou vai ter que esperar os 50 anos lá que tá no PL de 50 lá que ela comprou. Comparar duas empresas aqui para vocês para ficar bem prático. Comparar a WEG com a Equatorial. São duas empresas extremamente famosas na bolsa. A WEG está sendo vendida a um PL justamente de 50. Ou seja, se nada mudar na empresa, você vai recuperar o seu investimento depois de 50 anos. Mas por que ela está com PL tão alto, Luan? Porque a empresa está em uma linha de crescimento absurda nos últimos anos. Está investindo muito em tecnologia, a WEG está se expandindo, está crescendo, está indo bem, está lucrando. E tá todo mundo vendo isso, o mercado não é bobo, tá vendo que a empresa é boa, então todo mundo quer comprar ela. E quando muita gente quer comprar, o preço sobe. Então essas pessoas pagam mais caro, elas não pagam uma empresa que tem um PL de 50 esperando ganhar o investimento delas daqui a 50 anos. Não, elas esperam que a empresa cresça e cresça e cresça muito para ganhar o seu dinheiro o mais rápido possível, para valorizar muito. Enquanto isso, do outro lado, a Equatorial tem um P sobre L de 9. Por quê? Porque ela é uma empresa de energia, ela já é grande, não tem muito para onde se expandir, ela está crescendo, mas não no ritmo acelerado que a WEG estava crescendo e está crescendo até hoje. Então, quando as pessoas compram Equatorial, elas esperam estabilidade e os dividendos. Enquanto na WEG, elas estão esperando um crescimento aceleradíssimo para ter o seu dinheiro de volta o mais rápido possível. Ou para deixar lá o dinheiro se valorizando cada vez mais. Novamente, por isso que você tem que comparar empresas com suas semelhantes. Empresas do setor de energia costumam ter um PL bem menor porque elas são menos arriscadas. Elas não têm tanto crescimento assim. Às vezes têm, mas elas não têm tanto crescimento óbvio, igual a WEG, igual a Tesla, igual a Apple, igual a Google, igual a Amazon. Mas muito cuidado com um PL muito alto, viu? Passou de 20, você já fica mais esperto. Passou de 25, por que tá mais caro assim? O que essa empresa tem de demais? E se o P sobre L da empresa está negativo, é porque ela está dando prejuízo. Aí você vai lá e descarta a empresa que está dando prejuízo? Geralmente sim, mas em alguns casos vale a pena você ir lá e estudar. Putz, por que a empresa está dando prejuízo? É agora, uma questão temporária, é porque é uma empresa de ciclos, é uma empresa cíclica e agora ela está no ciclo ruim. O que está fazendo ela ter esse prejuízo aqui? Como é que estão as outras do setor? Está todo mundo do setor dando prejuízo? Se está todo mundo do setor dando prejuízo, tem alguma coisa de errado aqui. Pode ser uma oportunidade. E o mesmo vale para todas as empresas que tiverem com PL muito esticado. Putz, o que tá com PL tão esticado assim? Será que realmente é tão boa assim para estar valendo tanto? Será que eu não posso esperar para entrar? Será que não vai cair? Claro, você não tem bola de cristal, são todas suposições que você tem que estudar ao máximo para tentar tomar a decisão mais acertada possível dentro do seu conhecimento. Isso aí nos leva para o próximo indicador, o DY, ou Dividend Yield. E se você já viu meu vídeo sobre fundos imobiliários, você já tem uma noção sobre o que se trata. Esse aqui é um indicador mais útil naquelas empresas que não crescem tanto, que tem um PL mais baixo. E eu não estou falando que o PL baixo significa que a empresa seja mais estável não, tá? Tem vários motivos para a empresa ter um PL mais baixo. Pode ser o setor dela, pode ser porque ela é uma estatal. Empresas estatais costumam ter um PL abaixo da média do seu setor, uma vez que elas têm um risco a mais, né? Um risco governo. Pode ser porque ela ainda é uma empresa arriscada e as pessoas estão com medo de investir nela. Mas já adiantando sua vida, o setor bancário, setor de saneamento, setor de energia elétrica e o setor de seguradoras, quase que eu esqueci, setor de seguradoras, eles costumam ser mais estáveis. As empresas desses setores
costumam ser mais estáveis, ser mais dividendos. Elas costumam te pagar mais e ter um PL menorzinho. Tem um dividend yield maior e um PL menor. Ela não cresce tanto assim, ou não costuma crescer tanto assim, né? A gente não vê uma companhia de energia elétrica e um banco explodindo do nada toda hora. Nubank é um caso à parte, ele não é um bancão, ele é uma fintech. E as outras fintechs são análises diferentes, são empresas de tecnologia. Aí o que acontece? Como uma empresa tipo Banco Itaú, que já é gigantesco, não tem muito mais pra onde crescer, eles te pagam o lucro deles. E o que geralmente faz as empresas crescerem? Lucro e tecnologia. Elas recebem o lucro delas e reinvestem o lucro na própria empresa para expandir, para crescer, para criar coisa nova, para desenvolver mais o setor de tecnologia que pode dar um crescimento exponencial para a empresa. Mas quando você chega numa empresa tipo o Banco Itaú, tipo uma Sanepar, uma empresa de saneamento, ele não tem muito mais pra onde crescer, todo mundo já conhece o Banco Itaú, ele já tá grande, já tá expandido e tal. Claro, eles reinvestem no negócio deles, mas uma quantidade menor. Eles não vão fazer tanta mudança assim se ficar reinvestindo tudo, vai ser mais uma queima de dinheiro mesmo. Então o que eles fazem? Eles separam uma parte do dinheiro deles e dão para os acionistas. Isso são os proventos, os tão falados dividendos e juros sobre capital próprio. O dividend yield é o dividendo pago pela empresa no período de um ano, dividido pelo preço da ação naquele momento. Então é basicamente a porcentagem do seu dinheiro que você está ganhando de volta sem precisar vender a ação. Existem dois jeitos de você ganhar. Você pode ganhar vendendo a ação a um preço maior do que o que você comprou, ou você pode ganhar da empresa te pagando, que é por meio dos proventos, que é por meio dessas empresas. É o quanto a empresa está te pagando por cada ação que você tem dela. Ou seja, além da valorização que a empresa vai ter naturalmente, se ela continuar crescendo e se expandindo, se ela estiver bem, se estiver tudo certo, a empresa ainda pode te pagar. No longo prazo você pode fazer um salário de dividendos, olha que lindo. Então depois de olhar o P sobre L, você tem que ver se a empresa está pagando muito a galera ou se ela está crescendo muito. Às vezes você até acha uma empresa que está fazendo os dois ao mesmo tempo, pagando as pessoas, pagando os acionistas dela, enquanto cresce aceleradamente, aí é lindo. Mas como que eu olho o crescimento de uma empresa? Os dividendos você vê pelo dividend yield. Agora, o crescimento você vê pelo nosso próximo indicador, o CAGR. Mais especificamente, o CAGR dos últimos 5 anos. CAGR é a taxa de crescimento anual composta. Calma, não assusta com esse nome que é mais simples do que parece. Uma empresa não cresce o mesmo tanto todo ano. Tem anos que ela pode crescer 50%, aí no outro cresce 5%, aí no outro não cresce. Aí no outro cai, aí no outro ela cresce 30%, enfim, a empresa não é uma linha reta, ela sobe, desce, sobe mais, sobe menos, enfim. E o que o CAGR faz? Ele dá uma suavizada nesse movimento, ele pega isso tudo e transforma numa linha reta. Você, como investidor, você sabe que nem sempre a empresa lucra em linha reta, ela tem lucros maiores, lucros menores, enfim, mas o CAGR faz esse trabalho de juntar isso tudo e transformar em uma linha reta, para cima se a empresa estiver crescendo ou para baixo se ela estiver regredindo. É quando a empresa realmente cresceu naquele período como um todo. E um CAGR negativo significa que a empresa teve uma diminuição naquilo que você está analisando nos últimos 5 anos, considerando que eu estou analisando o CAGR de 5 anos. Então eu vou lá e olho o CAGR dos lucros e das receitas da empresa nos últimos 5 anos. Por quê? Porque é importante ver se a empresa está ganhando mais dinheiro, ou seja, aumentando a receita, e se ela está fazendo isso de maneira eficiente, se ela está lucrando mais. Porque não adianta também, a empresa vai lá, aumenta as receitas, vende muito mais, ganha muito mais dinheiro, mas aí aumenta os custos também, e aí no final ela não tem um aumento de lucro. Porque você tem que lembrar que a empresa não ganha só te vendendo. Tem um monte de custo por trás, tem um monte de despesa, tem um monte de coisa antes de você chegar no produto final. Então você vai lá e confere, nos últimos 5 anos essa empresa teve um aumento considerável de receita e de lucro? Lembrando que ganho passado não significa ganho futuro. Ela pode ter tido agora e não ter no futuro, mas já é um bom parâmetro para começar. Mas muito cuidado, porque como eu te disse, o que mais cresce as empresas são duas coisas, o lucro e a tecnologia. Então às vezes a empresa está dando prejuízo, um prejuízo danado, mas é um prejuízo estratégico. Por exemplo, o Nubank está dando um prejuízo danado, mas a empresa está mal? O Nubank não está mal, ele está dando prejuízo por questões estratégicas, ele quer pegar uma porcentagem maior do mercado, ele quer expandir e ele encontrou essa estratégia que está funcionando para eles. Então fique esperto para não ser iludido só pelos lucros. Às vezes a empresa está dando prejuízo por uma questão temporária ou por estratégia. E para ganhar o selo Anti-Mané, você vai analisar todos esses indicadores em um site que já te entrega tudo mastigado, você não precisa fazer conta nenhuma, nem pensar, já está lá tudo pronto para você. Na verdade, existem vários sites que já te entregam esses indicadores prontos para você não precisar fazer continha. Mas eu vou te recomendar o que eu uso, o que eu gosto, o que eu acredito que seja o melhor, que é o Status Invest.
Ele é super completo e faz um trabalho incrível facilitando a nossa vida. E não, eu não estou sendo pago para isso, mas eu praticamente moro nos Status Invest, então não tem sentido eu recomendar outro site para vocês que não os que eu uso, o que eu mais uso. Estou aqui para passar o melhor para vocês, ou pelo menos o que eu acredito que seja o melhor. Então é só você entrar lá, colocar o nome da empresa ou o tickerzinho da empresa e você vai ver todos os indicadores e muitas outras coisas sobre a empresa lá. Tudo completinho, mastigado para você. Inclusive, ele tem uma ferramenta incrível que te permite comparar as ações. Então, você não precisa ficar entrando em uma por uma e vendo, não, qual que tem um PL maior, qual que tem isso maior. Não, tem uma ferramenta lá que você consegue colocar várias ações e comparar todas. E ele vai te mostrando qual é melhor em cada indicador. Olha que incrível, você não precisa... Gente, é muito tranquilo analisar esses indicadores. O difícil é você entender o que eles significam e quais olhar. Mas eu já estou aqui te facilitando a sua vida. O link está no comentário fixado e já deixa o like e se inscreve por essa dica de ouro que vai salvar a sua vida investindo. O próximo indicador é o ROI, Retorno sobre o Patrimônio Líquido. Ele é um indicador de rentabilidade. Mas primeiramente, de maneira bem simples, o que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é basicamente todo o capital que fica retido na empresa. Então, é a grana que os fundadores colocaram para fundar a empresa, é a grana que os acionistas investiram quando ela fez o IPO, e é todo o lucro que fica lá, retido na empresa. E esse indicador é bem simples. O que ele te mostra? Ele mostra o quão bem a empresa está usando o seu capital próprio. É a capacidade da empresa de gerar valor com seus próprios recursos. Quanto maior, melhor. Sempre. Historicamente, empresas que tiveram um ROI maior de maneira constante tiveram um desempenho muito melhor na bolsa de valores. Especialmente em momentos de crise, porque é na hora da crise que a empresa precisa saber se virar com o que ela tem. Uma empresa que sabe fazer um bom uso dos seus próprios recursos é uma empresa mais sólida, perene e, como o próprio nome do indicador diz, rentável. Quinto indicador, as margens. E não se esquece que tem mais um depois desse, hein? Shhh, segredinho nosso. Assim, as margens são mais de um indicador, né? São várias margens. Mas elas são tão parecidas e são todas tão úteis que, poxa, eu juntei tudo. Não ia ficar um vídeo só falando sobre margem, sabe? Os 5 principais indicadores das empresas. Ia ser margem líquida, margem... Não, eu juntei tudo em um só, para o vídeo ficar mais completo. Tem uma roubadinha, eu sei, mas eu coloquei tudo num blocão. Enquanto o ROI era um indicador de rentabilidade, as margens são indicadores de eficiência da empresa. Porque assim, como eu já comentei antes, quando você paga R$10 no produto, aqueles R$10 não são lucro para a empresa, tem todo um processo por trás, tem várias despesas e custos. Isso sem falar no imposto que a empresa paga. As margens servem para mostrar o proveito que a empresa teve sobre suas receitas, ou seja, sobre o quanto ela ganhou. Então elas têm como base a receita líquida da empresa. Aí as duas principais margens que eu analiso são a margem líquida e a margem EBITDA. A margem líquida mostra justamente a margem de lucro que a empresa teve como um todo. Então, se uma empresa tem uma margem de lucro muito pequena, você tem que ficar esperto. Por que as varejistas são empresas mais arriscadas? E se você for lá e olhar a margem líquida delas, é muito pequenininha. Se entra na Via Varejo, por exemplo, a última escolha era de 1,5%. De tudo que ela tem de receita líquida, só 1,5% se converte em lucro. As margens líquidas, quando são muito pequenas, qualquer probleminha que tiver no produtor, o fornecedor, às vezes o produto, a matéria-prima ficou mais cara, qualquer probleminha que afete o preço, acaba com a margem da empresa. E ela começa a dar prejuízo, que é muito pequena. Qualquer detalhe faz muita diferença. Então fique esperto com as margens, principalmente a líquida. A margem EBITDA é a mesma coisa que a líquida. Mas ao invés de medir a margem de lucro, ela mede a margem de geração de caixa da empresa. Como assim, Lumar? Primeiramente, o que é o EBITDA? O EBITDA são os lucros antes dos juros, impostos, amortizações e depreciações. É a grana que a empresa faz antes de entrarem os ganhos ou perdas não operacionais. É o que ela faz realmente no trabalho dela. É antes do governo pegar a parte dele. É o ganho antes de considerar que os ativos, como as máquinas, têm uma depreciação ao longo do tempo. Eles vão perdendo valor, esse tipo de coisa tem que ser descontado. É o quanto a empresa fez, sem considerar essas coisas que eu comentei. A amortização, os juros, os impostos e a depreciação.
Mas por que a gente não fica nessa análise só da geração de caixa? Porque, pô, apesar de não ser exatamente operacional, o imposto continua tirando dinheiro da empresa. Então, no final das contas, o que vale realmente é o lucro. Mas o EBITDA é uma excelente forma de análise e a margem EBITDA te fala muito sobre uma empresa. E a dica bônus é uma das mais importantes, eu deixei aqui separado de sacanagem mesmo para você que assistiu o vídeo até o final ter o melhor do melhor, a la creme dos indicadores. A dica bônus é olhar o endividamento da empresa. Porque não adianta de nada a empresa tá indo super bem com o dinheiro dos outros. A primeira crise, ela se enrola toda e se ferra. Se uma empresa depende do dinheiro dos outros para sobreviver, na primeira crise tem uma chance gigantesca dela quebrar ou ter problemas seríssimos. Então eu, até hoje, nunca comprei uma empresa que tem uma dívida líquida sobre patrimônio líquido maior que 100, maior que 100%. Porque na minha visão de investidor, uma empresa que usa mais dinheiro de terceiros do que o seu próprio dinheiro para crescer, para se financiar, ela já perdeu o controle e ela está passando por alguns problemas muito sérios. E empresas com uma dívida líquida sobre EBITDA maior que 3, eu entro em exceções, mas eu entro com cautela. Você tem que estudar, você tem que ficar mais atento quando a dívida líquida sobre EBITDA começa a passar de 2,5, 3, 3,5. Eu entro nessas quando eu tenho muita certeza do que eu estou fazendo. Lembra, né? O EBITDA é a geração de caixa. A empresa tem que conseguir gerar caixa para poder pagar suas dívidas. Lembrando que, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, dívida não é ruim para uma empresa. Pelo contrário, é bom. Uma dívida saudável e inteligente faz a empresa crescer muito mais rápido, a gente chama isso de alavancagem. A empresa já está indo bem e ela usa o dinheiro de terceiros para se financiar e para crescer mais rápido. Mas a empresa tem que ter condição de arcar com suas obrigações, senão dá problema. Esse foi um vídeo mais longo e mais técnico, mas é extremamente importante para a vida de qualquer pessoa que quer investir. E eu tenho certeza que foi de muito valor para o seu desenvolvimento financeiro. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.